Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, versículo 1. Olá, queridos, graça e paz. Eu quero compartilhar uma palavra de graça para nossas vidas. E o tema é: não há condenação. Quando você tem uma planta com folhas doentias, seria tolice tratar essas folhas sem conhecer a raiz do problema. Da mesma forma, quando folhas de doenças, maus hábitos destrutivos, tendências, tantas coisas ruins que nos assolam começam a surgir nas nossas vidas, nós precisamos saber qual é a causa, qual é a raiz. Especialistas talvez nos dirão que é estresse, esse tipo de enfermidade que tem assolado essa geração mais moderna. Eles podem até se aprofundar um pouco e dizer que é medo do futuro, medo de rejeição, medo da perda, da morte e assim por diante. Mas será essa realmente a raiz? Será esse realmente o problema que tem causado todo esse tipo de caos e situações e angústias em nossas vidas? Ou há algo mais profundo que o medo dito pelos próprios especialistas? Bom, a Bíblia nos mostra que a causa mais fundamental dos problemas de nossas vidas é a condenação, como a gente leu em Romanos 8, versículo 1. Porque com a condenação vem o medo. O medo, então, induz ao estresse, que provoca sintomas que são sintomas de maldição na vida de muitas pessoas. Foi o que aconteceu com Adão. E muito antes dele enfrentar todos os tipos de problemas que aconteceram no decorrer de sua vida, pobreza, doença, a própria morte, ele já estava estressado por causa do seu pecado. Deus disse: no suor do seu rosto, Adão, comerás o teu pão até voltar à terra. Isso está lá em Gênesis 3,19. O suor fala do estresse, mas antes que houvesse estresse, havia medo, porque Adão disse: ouvi a sua voz no jardim e fiquei com medo, porque estava nu e me escondi. Gênesis 3,10. Mas o que deixou Adão com medo? Adão só temeu quando viu sua nudez e percebeu que havia pecado contra Deus. Ele se sentiu tão envergonhado e condenado que se escondeu. Deus então lhe perguntou: quem lhe disse, Adão, que tu estavas nu? Gênesis 3:11. Não havia mais ninguém no jardim além de Adão e Eva. Então sabemos que provavelmente foi o inimigo, o próprio diabo, que disse a Adão que ele estava nu. Meu amigo, a condenação é a causa, é a raiz dos sintomas de maldição que se manifestam em nossas vidas. E é por isso que precisamos saber que na cruz Deus levou todos os nossos pecados, os colocou em Jesus e desencadeou toda a sua fúria, toda a sua ira contra ele, até que Jesus gritou: está consumado. Todos os seus pecados foram completamente punidos no corpo de Jesus, que foi condenado por nós. A causa, a raiz de todos os nossos problemas foram tratados. Isso significa que o diabo não pode mais impor maldição sobre nossas vidas. Portanto, precisamos estar no lugar aonde não há condenação, aonde nenhuma maldição assola nossas vidas. Agora note, não se deixe colocar debaixo de um evangelho que prega condenação, querido.
Se você está sendo discipulado por um evangelho de condenação ou da lei, ele sempre revelará sua nudez, seu pecado, sua insuficiência. Portanto, você sempre terá medo de Deus e ficará afastado dele, e isso é o que o inimigo quer para a sua vida, e esse é o primeiro Adão. Agora veja o segundo Adão. Hebreus 10:19 diz: sendo assim, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, mediante o sangue de Jesus. O segundo Adão nos abriu o caminho para Deus através do seu sacrifício. Não há mais condenação. Aleluia! Está consumado. O evangelho da lei sempre mostrará sua nudez, sua insuficiência, seu pecado, te afastará de Deus, te condenará. Porém, o evangelho da graça revelará o nosso segundo Adão e o que ele fez, seu sacrifício em nosso lugar, suportando toda a ira de Deus, para que nós desfrutemos de todo o favor do Pai. Talvez, querido, ao ouvir essa pequena mensagem, você se pergunte: mas o que farei? Nós temos várias mensagens no nosso canal, onde temos falado a mensagem da graça de Deus. Nós temos nos reunido em live e pregado o evangelho da graça de Deus. Não se deixe discipular por um evangelho de condenação, porque aquilo que era contra você, Jesus levou em seu próprio corpo, para que todo favor, amor de Deus, graça, bondade esteja completamente ao seu dispor e para você. O coração de Deus não está mais fechado para você. Ele foi rasgado, aberto pelo próprio sacrifício de Jesus, para que você se sinta completamente amado e não mais rejeitado, que nenhuma maldição chegue mais sobre sua vida, porque Jesus tomou sobre si mesmo todas as nossas maldições. Ele foi o aflito e ferido de Deus, para que nós sejamos completamente amados. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém.